as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 33, página 1043. Mateus, capítulo 12, versículo 33, página 1043. O tema da mensagem hoje é a verdade sobre o coração dos homens e o julgamento dos que rejeitam a Jesus. Então vamos ler de início, versículo 33. Diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Até aqui, irmãos, nós estamos a prosseguir o estudo expositivo, versículo a versículo do Evangelho de Mateus. Significa, vou repetir um pouco o que disse, acho que na última mensagem, quando nós estudamos um livro da Bíblia, versículo a versículo, de forma expositiva, significa que somos forçados, vamos seguindo e não podemos saltar por cima de passagens difíceis ou não são tão agradáveis, tão bonitas. Podíamos levar aqui vários anos a pregar só sobre passagens bonitas. Era escolher, ia lá um livro, tirava um trecho bonito e do outro, e nunca se abordava toda a Escritura. E, portanto, estamos a prosseguir assim o Evangelho de Mateus. E chegamos às vezes a passagens mais difíceis, não tão agradáveis. E Mateus foi um apóstolo e ele escreveu este Evangelho com o objetivo de responder a essa pergunta, que é possivelmente a pergunta mais importante da humanidade. Quem é Jesus Cristo? E Mateus começa-nos a apresentar, logo no capítulo 1, primeiro começando com a genealogia, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus da antiguidade, e apresenta Jesus como sendo o Cristo, o Messias prometido e que encarnou e veio ao mundo. Ele é o Rei, Ele é Senhor. E o tema hoje da mensagem está aqui nestes versículos 33 a 42. Irmãos, estima-se mais ou menos que desde o início do dia, com aquele nosso bom dia, não é? Quando nos levantamos, até à noite, boa noite, e vamos para a cama, cada pessoa se envolve mais ou menos em dezenas de conversas. E falamos com um, com o outro, o dia todo, se calhar nem fazemos ideia. Mas envolvemos em dezenas de conversas e a pessoa fala entre 25 a 30 mil palavras por dia. É verdade. É a média que está estimada. Não vou dizer quem é que fala mais. Só dizer que, em regra... Vou só dizer, em regra, as pessoas falam entre 25 a 30. Os 30 são essas pessoas que falam mais. Então, nós falamos, não é? Falamos muito. Irmãos, é por isso que aquilo que Jesus diz aqui, no versículo 36, irmãos, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, vão dar conta. Olha, cada dia nós
centenas, milhares de palavras. E Jesus diz, vais dar conta de cada palavra ociosa, palavra incorreta, má, imprópria. Vais dar conta dela. De tal maneira, irmãos, que as nossas palavras são tão importantes que nos versículos 31 e 32, Jesus, já tivemos esse estudo aqui, alertou para um pecado imperdoável que é proferido pela boca das pessoas. Diz, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Nós vamos dar conta das nossas palavras. E assim Jesus avança, agora para o versículo 33, e vai falar a respeito da língua, daquilo que as pessoas dizem com a sua boca. Como é que nós vamos entender bem este trecho aqui do capítulo 12? O que é que nós temos em Mateus capítulo 12? Mateus capítulo 12 nós temos o auge, o pico, o ápice da rejeição de Israel ao Messias prometido e que Deus enviou. Nós chegamos aqui no capítulo 12 a isso mesmo. Deus enviou o seu Filho, enviou o Messias e os homens rejeitaram o Messias de Deus. Sobretudo, e de início, por parte da liderança de Israel. Os fariseus, os escribas, espalhando esta ideia de rejeitar a Cristo, espalhando a toda a nação, que vai culminar, como nós sabemos, lá no dia em que Jesus é apresentado perante Herodes, perante Pilatos, em que a multidão vai dizer, crucifica-o, solta-nos antes Barrabás, numa clara rejeição a Jesus. Mas não só rejeitaram Jesus, blasfemaram. Blasfemaram contra Jesus, chamando ao Senhor de satânico. No versículo 24, nós lemos, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsou os demónios, senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Tal foi a rejeição a Jesus, que diziam, ele é satânico, ele faz as coisas pelo poder de Satanás. E decidiram, versículo 14, já tinham decidido matar o Messias. E lemos lá, no versículo 14, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem, dizendo, ele nem obedece à lei de Moisés, não obedece ao sábado. Ou seja, rejeitaram, blasfemaram dele e decidiram matá-lo. E Mateus capítulo 12 leva-nos a esse ponto. E o que é que começa a acontecer aqui? Perante esta rejeição, Jesus vai confrontar aqueles que o rejeitam. Os fariseus, os escribas e da parte do povo que o rejeita. Não apenas confronta, mas alerta para não darem ouvidos à liderança, aos fariseus, à religião dos fariseus ou outra qualquer, mas darem atenção à pessoa de Jesus Cristo. E é isso que Jesus começa a fazer aqui, que nós notamos no capítulo 12. E hoje nós vamos ver sobre a árvore e os seus frutos. Jesus profere aqui como que uma parábola bastante simples. Ele já tinha falado nisto no grande Sermão do Monte, que nós aqui já vimos, no capítulo 7, versículo 17. Nós lemos, Jesus disse, assim, toda a árvore boa produz bons frutos, toda a árvore má produz frutos maus. É verdade ou não é? Não é? Se nós temos lá uma laranjeira, vamos tirar ou uma pereira, tiramos uma pera, não presta. O que é que nós dizemos? A árvore não presta. Não é? Não pode a árvore boa dar maus frutos. Também é verdade. Nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, a qualidade do fruto é o reflexo da árvore que o produziu. E Jesus está aqui a dizer, a mostrar,
o fruto do seu ministério, ele, Jesus, é bom. Os fariseus dizem é mau. Mas Jesus está aqui a dizer, tudo o que ele faz, tudo o que ele é maravilhoso, é fantástico, é sobrenatural. Jesus curou milhares de pessoas, Jesus só fez o bem. Portanto, se as obras e as palavras de Jesus eram boas, quer dizer que ele era quê? Era bom. Mas os fariseus estão a dizer, não, ele é mau, ele é satânico. Mas Jesus está aqui a mostrar por esta parábola o contrário. Não podiam negar isso. Aliás, Jesus disse em João 10, 25, as obras que eu faço em nome do meu Pai. Jesus fez tudo de acordo com o mandado do seu Pai. Essas testificam de mim. E isto aplica-se a qualquer pessoa. As obras que tu fazes, que eu faço, as palavras que tu dizes, que eu digo, testificam de ti. Diz, olha, a árvore boa não pode dar um fruto mau. Não pode. A árvore má não pode dar um fruto bom. É isso que Jesus está aqui a dizer. Aplica-se a cada pessoa. Ou seja, o que nós fazemos, o que nós dizemos, revela quem nós somos. É o que Jesus está aqui a dizer. Revela, na verdade, quem nós somos. Versículo 34 de João 12. Jesus diz, está a falar para os fariseus que o tinham acusado e estavam a dizer mal do Senhor. E diz, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, Jesus aplica esta verdade desta parábola aos líderes fariseus e chama-lhes, olha, não é agradável, raça de víboras. Portanto, Jesus não hesitou aqui nesta repreensão que precisava de ser dada à liderança de Israel. O que é que significa esta repreensão? Raça de víboras. Jesus chama-lhes víbora, porquê? A víbora, vamos ver o que é uma víbora. A víbora é uma cobra venenosa. Ela age escondida. Ela esconde-se, camufla-se onde está e depois crava os seus dentes na sua vítima, crava os dentes e espalha um veneno que é mortal. E de facto foi na forma de uma serpente que Satanás tentou quem? Tentou Adão e Eva no jardim do Éden. E levou o homem à queda lá no início. E com isto Jesus está a dizer que os fariseus eram maus, ele diz aqui, sendo maus, versículo 34, eles eram maus, os fariseus, eram perigosos como as víboras, eram maus como as víboras, falsos, e aquilo que eles faziam era espalhar falsamente à nação a palavra de Deus, como fizeram dizendo que Jesus fazia as coisas pelo poder de Satanás, enganando a nação, enganando o povo. E depois Jesus diz, versículo 34, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca deles falava, diz Jesus, do que há em abundância no coração. E Jesus vai aplicar isto à vida de cada um de nós. O que quer que uma pessoa é por dentro, o que quer que ela seja por dentro, no seu íntimo, no seu coração, vai sair na sua boca. Irmãos, não, às vezes arranjamos desculpas. Estou muito nervoso. Estou muito cansado, dormi mal. Nem pode acontecer uma vez. Mas Jesus está a dizer o que a pessoa é por dentro no seu coração vai sair da sua boca. O que é o coração? A Bíblia diz o que é o coração. O coração é a base do nosso pensamento. O coração é a base da origem ao nosso raciocínio. É a nossa mente, a nossa vontade que leva às nossas decisões. E vejam o que diz Jesus, no versículo 34,
do que há em abundância no coração, daquilo que há muito no coração, em excesso, como se está a falar para os fariseus, o vosso coração está cheio, está abundantemente repleto. O coração está cheio e a boca o que é? A boca, as palavras que dizemos, é a válvula de escape. Está lá no nosso íntimo, a nossa boca vai falar do que há em abundância no coração. É como uma válvula de transbordamento do que está dentro de nós. E por isso o caráter de um homem, de uma pessoa, conhece-se pelas coisas que a sua boca fala. Aquilo que está no coração de uma pessoa virá à superfície, à tona, em qualquer altura. E a pessoa é conhecida pelas coisas que a sua boca fala. Aquilo que está no coração de um homem vai-se conhecer através das palavras que saem da sua boca. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. Olhem a ilustração, é um fogo. O fogo arde e queima, destrói. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo. As nossas palavras contaminam a nossa vida. E Jesus diz, todas as pessoas vão dar contas das suas palavras. Versículo 35, Jesus faz a aplicação. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Se a pessoa é boa, a sua boca reflete isso. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então Jesus está aqui a fazer a aplicação. Só podemos tirar daquilo que nós temos dentro de nós. O que temos dentro de nós. Jesus está aqui a trazer a ilustração, é um tesouro, o tesouro do nosso coração. O nosso coração, nosso íntimo é como um reservatório, como um depósito que está cheio. E desse depósito que está cheio do nosso coração, se for um bom tesouro, se for um bom depósito, saem palavras boas, agradáveis. Mas se o depósito for mau, então só saem coisas más, só sai lixo, diz Jesus. Então, se a árvore for boa, o fruto é bom. Como eu disse há pouco, temos uma tangerineira, uma laranjeira, uma pereira, e vamos lá, e o fruto que se tira é sempre mau. É porque a árvore é má. Se a árvore é má, só pode dar fruta má. É o que Jesus está aqui a dizer. E depois, versículos 36 e 37, Jesus diz, em consequência, vai haver um castigo. Mas eu vos digo, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Deus vai julgar as nossas obras, como sabemos. Vai julgar a nossa vida, as nossas obras. Mas também vai julgar, como ele diz aqui, toda a palavra má, ociosa, imprópria que os homens disseram, que eles falaram com a sua boca. E aqui nós vamos ter de fazer uma distinção entre crentes. Os crentes também erram, também dizem coisas e fazem coisas impróprias. Porque não somos perfeitos. Mas Deus os crentes são salvos, mas vão prestar contas a Deus também. Deus vai julgar as palavras dos crentes. Por isso, em primeiro lugar, os crentes em Jesus alcançaram, pela sua fé em Jesus, alcançaram a graça da salvação. O dom gratuito da salvação eterna. Mas também vamos passar por um julgamento. Qual é esse julgamento? É o julgamento do tribunal de Cristo, não para determinar a nossa salvação. No tribunal de Cristo, Jesus não vai dizer que os que lá vão ser presentes vão perder a salvação, não. Já temos a salvação, mas o tribunal de Cristo vai aferir sobre os galardões,
que Deus tem para dar aos crentes. Vejam 2 Coríntios 5,10. Diz: porque todos quer dizer, não há exceção, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isto deve ser um alerta para nós. O crente é salvo, mas vai dar contas a Deus, a Jesus, no tribunal de Cristo, da sua vida, como crente. Como crente. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um vai receber, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A língua faz parte do corpo, é um membro do corpo. Portanto, aquilo que fizemos de mal aos olhos de Deus com esse membro que é a língua, diz, cada um vai receber daquilo que foi a sua vida como crente. E por isso terá coroas, terá galardões lá nesse tribunal de Cristo. Mas Jesus está aqui a falar, fala aqui no dia do juízo. E o julgamento que Jesus aqui refere, esse é o julgamento do grande trono branco, que é o outro, o grande trono branco, que é o julgamento eterno, o julgamento final. Os crentes não vão estar nesse julgamento final, porque os pecados dos crentes já foram tratados por Jesus. A nossa culpa já foi paga no Calvário de Jesus. Crentes pecam com as suas línguas, pecam com as suas bocas, mas estão cobertos pelo sangue de Jesus. Vai dar contas, mas não vai perder a sua salvação. Mas vai dar contas para receber os galardões e as coroas no tribunal de Cristo. Mas os incrédulos, os descrentes, os que não exerceram a sua fé em Jesus, não estão perdoados, não são salvos. E viveram a sua vida, não se renderam a Cristo, estão perdidos eternamente. E as palavras que eles falaram na sua vida também vão ser julgadas, além das suas obras. Também vão ser julgadas as palavras que proferiram. Eles vão ser condenados essencialmente porque não tiveram fé em Jesus. Mas as palavras das suas bocas também vão ser julgadas. Os descrentes serão julgados e depois vão ser lançados eternamente no lago de fogo e de enxofre. É o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, vamos ler, versículo 11 e 12. Diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, estavam diante de Deus. Toda a humanidade perdida vai estar diante de Deus. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É triste ler esta descrição. Mas esta é a verdade. Foi por isto que Jesus veio. Jesus veio para que o homem não vá estar neste julgamento. Não seja lançado no lago de fogo e enxofre, mas que seja salvo pela sua fé em Jesus. Mas os descrentes vão ser responsabilizados. Tiveram uma vida inteira. Um descrente teve uma vida inteira. Toda a sua vida não falou, não disse uma palavra que o pudesse levar para a salvação eterna. Não falou nada sobre Deus, nada que desse glória a Jesus, nenhuma palavra de fé no Salvador. E vai ser julgado para a eternidade. Irmãos, Jesus está aqui a alertar para aqueles que o rejeitam, precisamente para isso. Agora, versículo 38,
vemos o julgamento dos que rejeitam a Jesus. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Então Jesus continua aqui a lidar com os que o rejeitam, em especial os escribas e fariseus. Quando o povo ouviu Jesus, as multidões ouviram Jesus, viram aquilo que ele fazia, concluíram que só pode ser o Messias. Mas o que é que fizeram os líderes? A liderança, como vimos há pouco, envenenou o coração das pessoas, dizendo que esse Jesus, ele não é de Deus, ele não é o Messias, ele é do demónio. Ele é do demónio. Nós, para entendermos bem aquilo que Jesus está aqui a dizer, vamos ler João capítulo 15, versículo 22 até 24. Olhem o que é que Jesus diz. Nos ajuda a compreender. Jesus está a dizer assim: se eu não viera, se eu não tivesse vindo ao mundo, se eu não tivesse encarnado, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, a pessoa, às vezes, você acredita, acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. Não pode separar uma coisa da outra. Jesus diz: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Aqueles líderes que estavam a odiar a Jesus, que já tinham decidido matar Jesus, que diziam tudo contra Jesus, estavam a fazê-lo contra o Pai, contra Deus. Como Jesus disse a Saulo: Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou a perseguir, eu persigo aí umas pessoas. Não estás-me a perseguir a mim. Então, Jesus continua: se eu entre eles não fizesse tais obras, olhem, quais nenhum outro tem feito. Aquilo que Jesus fez, diz: ninguém fez igual a mim. Não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. É uma grande responsabilidade alguém ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e não decidir. E manifestar-se, ainda pior, é manifestar-se contra Jesus. É muito perigoso. Então Jesus está aqui a referir-se aos líderes. Os fariseus, o que é que eles pareciam, os fariseus? À vista das pessoas, pareciam ser os mais santos, não é? Os mais santos, os mais justos. Uma coisa eles eram, os fariseus e os escribas, eram muito religiosos. E hoje há muita gente religiosa. Olha, hoje então foi um dia, milhares que se manifestaram a sua religião. Pouco importa. Assim, muito bonito, muito faustoso. Pode ser o mundo inteiro. Pareciam, e eram muito religiosos, pareciam amar a Deus, pareciam obedecer a Deus, guardar as leis de Deus, defender a palavra de Deus. Naquele tempo em que viveram, os fariseus e os escribas eram os mais religiosos do mundo, daquele mundo. Mas Jesus conhecia-os perfeitamente. Que lá no íntimo do seu coração eram completamente vis e grandes pecadores, mas tinham a máscara da religião, que eles usavam tão bem. E quando Jesus veio ao mundo e os confrontou, rejeitaram o Cristo de Deus, e isso mostrou claramente quão pecadores eles eram. E assim, o que é que Jesus chamou aos líderes de Israel? Sepulcros caiados, hipócritas, raça de víboras, etc, etc. Porque, afinal de contas, eles não amavam a Deus. Na verdade, eles odiavam a Deus, porque odiavam o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que encarnou e veio ao mundo. Eles não têm interesse em Jesus. Tudo faziam para que Cristo parecesse mal aos olhos do povo. E o versículo 39 diz, eles aqui pedem um sinal. Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal, versículo 38. Mas ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Então veem aqui, eles veem a Jesus
fazer um pedido. A hipocrisia deles vê-se logo, porque chamam o que é Jesus? Mestre. Chamam Jesus mestre. Hipócritas, na verdade. Porque, de facto, eles não respeitavam Jesus e desprezavam o Senhor. Então, vejam, após milhares e milhares de milagres, Jesus curou multidões inteiras, milhares de milagres, de todo o tipo. Agora, Senhor, olha, queríamos ver da tua parte algum sinal. Que sinal quereriam mais para que Jesus provasse que era o Messias? Que sinal? Mateus 16:1 diz, acrescenta, que eles queriam um sinal do céu. Ó Senhor, mostras assim um sinal extraordinário, uma coisa, sei lá, o sol, a lua, uma coisa assim grandiosa, que mostra o teu poder mesmo, assim uma coisa sobrenatural, extraordinária. E na verdade Jesus, como Deus, Jesus podia fazer todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é Deus. Mas como é que Jesus vai responder? Primeiro vai dizer assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, chama-lhes logo, vocês são uma geração má e adúltera. Adúltero no sentido em que foram infiéis a Deus. Adultério é uma infidelidade ao seu cônjuge. O adultério espiritual é ser infiel a Deus. Não ter Deus como seu único Deus e Senhor. Geração má e adúltera. E depois diz, olhem, o sinal que se dá a vocês, que vocês pedem agora assim uma coisa fantástica, o sinal é o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? E aqui nós precisamos de conhecer um pouco da Bíblia e ler o livro de Jonas. Conhecemos a história de Jonas, não é? Sinal do profeta Jonas, versículo 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Houve um acontecimento real, aconteceu mesmo, com a vida de um profeta que Deus chamou, que foi o profeta Jonas. E aquilo que aconteceu com o profeta Jonas é uma imagem, foi um acontecimento real, mas Deus usa a imagem desse acontecimento do Antigo Testamento para apontar para um outro grande acontecimento do Novo Testamento. Qual é? A ressurreição de Jesus. Aquilo que Deus fez com Jonas, quando ele foi engolido por uma baleia, um grande peixe, é uma imagem que aponta para um grande, o maior acontecimento do Novo Testamento. A ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. O que é que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Quando Jesus fala de Jonas na baleia, está a dizer que esse acontecimento, o quê? Aconteceu mesmo. Jesus não ia usar aqui uma história, uma mentira. Vai buscar a história de Jonas e ao falar dela, diz, isso aconteceu mesmo. E é uma lição. Quando ele foi engolido por uma baleia. Qual é a lição? Assim como Jonas passou, ele foi atirado ao mar do barco, pelos tripulantes do barco, ele cai na água do mar e Deus preparou um grande peixe, uma baleia, diz aqui Jesus, que o engoliu. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Da mesma maneira Jesus está a dizer, o Filho do Homem, Jesus, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, quando ele foi sepultado, quando foi tirado da cruz. Parecia o fim de Jonas, mas não foi o fim de Jonas. Parecia o fim de Jesus quando foi sepultado. Não foi o fim de Jesus. Jonas estava sepultado nas profundezas do mar dentro daquele peixe. Foram 3 dias para Jonas. Foram 3 dias para Jesus. A ressurreição de Jesus é um grande... Jesus está a dizer, não se dá outro sinal. O sinal que o mundo precisa, que vocês precisam, é a minha ressurreição dentre os mortos. Que o mundo tem de acreditar. Versículo 41, outro exemplo. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, por associação a Jonas, o acontecimento da história de Jonas, o Senhor passa a falar de Nínive, que foi a capital do Império da Assíria no século 7 e 8 a.C. Foi a cidade, capital da Assíria, para onde Deus mandou o profeta Jonas pregar. E ele depois não quis ir, meteu-se num barco para fugir, e Deus mandou uma tempestade, e ele foi atirado ao mar, e a baleia engoliu e levou-o mesmo, vais lá, és rebelde, mas vais pregar à cidade de Nínive. Quem eram os ninivitas? De quem eram estes habitantes? Olha, eram grandes pecadores, prestem atenção, eram gentios, eram pagãos, eram idólatras, altamente pecadores, não tinham a lei de Deus, estavam fora das alianças de Deus com o povo de Israel, não tinham promessas nenhumas, viviam em trevas espirituais, estavam alienados de Deus sem entendimento, mas eis que no meio deles surge um profeta de Deus. Mas um profeta rebelde, que não queria ir, chamado Jonas. E Deus mandou-o lá pregar, e ele vai pregar contra a vontade dele, e que mostra o grande amor de Deus. Ele vai pregar que Deus vai castigar o pecado daquele povo e destruir as vidas deles, a cidade e os seus habitantes. O que é que nós temos então aqui, irmãos? Jesus está a dizer: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Ele está a dizer, irmãos, temos aqui um povo sem vantagem nenhuma. Nenhuma vantagem. Temos um homem rebelde, Jonas, não queria ir lá. Toda a mensagem de Jonas era boa. É uma mensagem só de condenação. É só disso que ele fala: condenação, devastação, destruição. Sabe mais uma coisa? Jonas não fez nenhum sinal, nenhum milagre. Não houve sinais. E ainda assim, o que é que aconteceu quando Jonas pregou? Ouçam o que é que aconteceu em Jonas. Vamos ler capítulo 3. Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te dou, que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas, olha o tamanho delas, 3 dias a andar, era o tamanho daquela cidade. 3 dias. Quanto tempo nós, andando 3 dias, andamos quantos quilómetros? Era uma grande cidade. Olha, Jonas começou a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias, têm 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza, fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa alguma. Nesse lhe dê mantimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Versículo 5. Os homens de Nínive creram em Deus. Entendemos isto, irmãos? Creram em Deus. É o próprio Deus que confirma que era verdadeiro o seu arrependimento e fé. E Jesus diz:
Eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Ouçam, irmãos, um povo gentil, um povo pagão, idólatra, fora das alianças de Deus, fora da lei de Deus, recebeu um profeta medíocre, rebelde, desobediente, perverso, não queria ir. Ele não pregou nada senão condenação, condenação. Não realizou milagres. E todo o povo de Nínive se arrependeu e creu em Deus, foi salvo. E em contraste, versículo aqui 41, Jesus diz, está aqui, eu sou maior do que Jonas. É uma situação diferente. Eu estou no meio dos judeus, estou aqui, não são gentios, estou no meio do povo de Deus, que tem a aliança, tem promessas de adoção, vocês são o povo dos pais, este é o povo de Deus, que tem a lei, e veio a eles alguém maior do que Jonas. Quem era? Veio o Deus de Jonas. O Deus de Jonas veio em carne humana, Jesus, o Messias de Deus. Era perfeito, sem pecado, compassivo, poderoso. A mensagem de Jesus era uma mensagem não era uma mensagem de condenação absoluta. Ele falou de graça, de misericórdia, de perdão, de salvação. Jonas não fez nenhum milagre, diz, eu fiz tantos milagres. Milagre após milagre, sinal após sinal. Mas vocês odiaram-me e já decidiram matar-me. E assim diz o nosso Senhor em julgamento, diz, no dia do julgamento, o povo de Nínive, que não tinha nada de Deus, mas creu arrependido, vai ser ressuscitado, vai levantar-se e vai condenar esta nação de Israel, porque com muito menos mostraram fé e arrependimento. Então os ninivitas, diz Jesus, agem como uma condenação histórica da incredulidade de Israel. Quando hoje se diz que temos de pregar só amor, Deus é amor, ninivitas não ouviram falar de amor nenhum. Deus é amor. Nós pregamos o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Há uma igreja nesta rua. Sabem quantas pessoas desta aqui veem ali esta placa todos os dias? Quantos entram? Vão lá dizer, tiveste a oportunidade. Tens o YouTube, muitas possibilidades de ouvir a palavra de Deus. Tens agora a internet. Nunca quiser. Eu não sou. Não quiseste saber. Vais ser julgado. Mas Jesus não terminou. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. É outra ilustração, ilustração final. É outra história do Antigo Testamento, é 1 Reis 10, não vamos ler. Podem ler, mas conhecem. Temos aqui outra pessoa, diz Jesus, que vai condenar a geração de Israel. Diz que é a rainha do sul. Quem é a rainha do sul? Quem é a rainha do sul? Exato, se lemos em 1 Reis 10, é uma senhora conhecida como a rainha de Sabá. A terra dos sabeus ficava muito longe de Israel. Muito longe. Era uma terra na Arábia. Era um povo muito próspero. Estava na rota comercial para a Índia, desenvolveram muitas áreas. E que Jesus está aqui a dizer, e diz 1 Reis 10, esta rainha vai julgar esta geração e vai condená-la como? Olha, quem era a rainha de Samar? Era uma gentia. Era árabe. Uma mulher árabe gentia, vai condenar o povo escolhido de Deus. Olha que coisa. E porquê? Diz,
Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. O que é que isto quer dizer? A rainha de Sabá ouviu falar do rei Salomão. Ela ouviu falar que ele era o homem mais sábio do mundo. Naqueles dias não havia jornais, não havia revistas, não havia televisão. Como é que ela podia saber que o rei Salomão era o mais sábio do mundo? Tem que ir lá ter com ele, não é? Tem que ir ter com ele. Não havia. Deixa lá ver se dá hoje na televisão o rei Salomão. Não podia. Deixa ver se sai no jornal. Não saía. E ela, o mais sábio do mundo e que fala as coisas de Deus, tem que o conhecer. Tem que o conhecer. Teve que ir lá. Então diz o Senhor Jesus, ela veio dos confins da terra. A terra dela era muito longe. Ela foi uma decisão, um empreendimento grandioso. Deslocar a rainha de Sabá até Israel. Irmãos, então nós dizemos, o que é que há de tão importante nisso? Escutem, irmãos. Temos aqui uma gentia, uma mulher pagã, idólatra, sem Deus, sem a lei de Deus, rainha de um bando de pagãos. Ouve falar de um homem que tem a sabedoria de Deus e ela atravessa o deserto, toda a sua comitiva, de uma terra remota, sem ser convidada, vai em busca da sabedoria divina. E sabe o que é que aconteceu quando ela chegou lá? Diz 1 Reis 10, diz, isto ainda é muito mais do que aquilo que eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer que ela começou a ver tudo, isto é muito mais, que coisa espetacular que este homem diz. Tudo à volta dele. Ela nem imaginava, ficou tão surpreendida. E começou a despejar sobre Salomão, tesouro após tesouro após tesouro. Salomão não precisava de nada disso. Mas foi a maneira da rainha de Sabá honrar e agradecer. Pensemos bem nisto. E daquilo que ela ouviu de Salomão, ela creu em Deus. Jesus diz, ela vai ressurgir no dia do juízo. Versículo 42. Ela vai levantar-se no juízo com esta geração e a condenará. E a condenará. Não é? E a condenará. Irmãos, o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer, olha, vocês não precisam de fazer uma viagem tão grande como fez a rainha de Sabá. Está aqui alguém que é maior que Salomão. Eu estou aqui. Eu sou o Cristo. Vocês não fazem caso dele. Qual é a implicação disto, irmãos? Está aqui uma mulher gentia, sem vantagens nenhumas espirituais, sem convite, atravessou o deserto para ir ouvir a sabedoria dos lábios de um homem que fala a verdade de Deus. E vocês, está Jesus a dizer, nem sequer ouvem quando Ele está aqui perto de vós. Está aqui aquele que é maior do que Salomão. Eu sou o Deus de Salomão. Eu sou aquele que veio do céu. Sou aquele que encarnou, nasceu de uma virgem. Aquele que fala palavras únicas e que faz obras quais nenhum outro homem fez. Por isso, irmãos, não é de admirar que a rainha de Sabá se levante no dia do julgamento e condene aquela geração e toda a geração de todas as épocas do mundo. Quer dizer, nem atravessaste a rua para ires conhecer uma igreja à tua frente. E a rainha de Sabá atravessou metade de um continente para ir ouvir da boca de Salomão. Ela teria uma desculpa para não alcançar a sabedoria de Salomão. Diz, é tão longe, não vou. Mas foi. Mas os judeus não tinham desculpa para não alcançarem a sabedoria de Cristo. Então os ninivitas e a rainha se levantarão e vão condenar os judeus incrédulos e impenitentes dos dias de Jesus e vão condenar o mundo inteiro descrente, que não se preocupou por querer conhecer a palavra de Deus. Em conclusão, irmãos, que árvore sou eu? Que árvore és tu? Boa ou má?
Que frutos saem do tesouro do teu coração? Se o teu tesouro do teu coração for bom, as tuas palavras são boas. Se for mau, são más. Todo mundo vai ser julgado por todas as palavras ociosas da sua boca. Irmãos, aplicando isto à nossa vida, há pessoas hoje que rejeitam Jesus, rejeitam a ressurreição de Jesus, rejeitam a sabedoria de Cristo. E às vezes, irmãos, nós sabemos, pessoas confiam numa religião. Acham que vão fazer uma caminhada, até uma peregrinação. Custa muito, mas quanto mais custa, mais Deus gosta. Mais Deus gosta. Pessoas estão sentadas numa igreja, dia após dia, semana após semana, não se rendem a Cristo, ouvem. Não creem no Senhor como Salvador. E um dia, os pagãos ninivitas, a rainha de Sabá, vai levantar-se no dia do juízo final e vai condenar essas pessoas. O que Jesus está a dizer é que aqueles que estão longe e creem, provam que aqueles que estão perto também podem crer. Se os de longe creem, os de perto também podem crer. E se uma pessoa se move no cristianismo, anda nas igrejas, nunca se arrepende, nunca vem a crer, rejeita Cristo, a sua condenação será maior. Não aproveitaram a oportunidade da salvação. Irmãos, agradeçamos ao nosso Senhor por nos ensinar que somente Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E só Jesus é que é aquele que nos pode dar a eternidade. Aqui está quem é maior do que todos, o Senhor Jesus Cristo. Glória ao seu nome. Amém.